A delação premiada da JBS subiu no telhado. O acordo está temporariamente suspenso, mas depois dessa notícia a tendência é que ele seja anulado. Olha só, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o ex-procurador Marcelo Miller, então homem de Rodrigo Janot, na PGR, enviou um e-mail para si mesmo no dia 9 de março, em que faz o roteiro da delação para os diretores da JBS. Ele afirma na mensagem que a empresa já estava negociando com o Ministério Público Federal. Intitulado Segundo o roteiro de reunião, o e-mail traz um passo a passo de como a JBS deveria conduzir a conversa com a PGR para obter êxito na negociação. O texto sugere ainda que a Procuradoria já sabia que o presidente Michel Temer estaria entre os delatados no dia em que ele foi gravado. Andreas, eu começo esse tema com você, enfim, com esse tipo de evidência, você acha que esse acordo deveria ser anulado em definitivo? Acho que você já vem falando a esse respeito, mas enfim, como é que você viu essa reportagem e o que vem daqui para frente? Não vale nada, né, Patrick Santos? Não vale nada. Fica claro que a JBS tinha aquele discurso de que a JBS teria chegado à PGR com as gravações já feitas, né? Toma aqui o material, vamos em frente. Foi com esse discurso que o Edson Fachin foi engrupido, né? Foi enganado, né? Passou vergonha, homologou esse acordo. Agora nós sabemos que a PGR já sabia do que chamariam de ação controlada muito antes. Portanto, ação controlada não é flagrante armado. Esse e-mail do Marcelo Miller não é nenhuma novidade, mas ele deixa claro o programa, né? Vejam, ele anota lá, no dia 9/3, perguntar por que o Ministério Público Federal postulou a prisão do ex-sócio, que é o Mário Celso Lopes, se a empresa já se apresentou à colaboração. Isso no dia 9/3, o Janot disse em documento oficial que a primeira vez que houve conversa tratativa para um acordo de delação premiada da JBS é do dia 27 de março. Quase 20 dias depois, ele mentiu num documento oficial. Isso é gravíssimo, né? O que dizer? E o Marcelo Miller, que teve a prisão preventiva pedida pelo Rodrigo Janot, sumiu do mapa, não se fala mais nisso. E é preciso dizer o seguinte aqui, hein? Porque a gente bateu na CPMI, batemos duro, mas a PGR da Raquel Dodge não abre a boca a respeito. Se não fosse, olha que loucura, hein? Se não fosse a CPMI do Marum, amigo do Marcelo Madureira, se não fosse a CPMI do Marum, a gente não teria tido acesso a esse e-mail do Marcelo Miller, cujo sigilo foi quebrado por um pedido do Congresso, do Parlamento. E se não fosse o vazamento, a gente também não conheceria. E ele não sumiu do mapa, tá na manchete da Folha de São Paulo de hoje, tá aqui no 3 em 1 quase todo dia. A imprensa segue fazendo o trabalho que ela tem de fazer e os vazamentos servem para isso, para trazer luz a episódios nebulosos como esse. Foi graças ao vazamento do vídeo, do áudio da conversa entre o Joesley Batista e o Ricardo Saúde que a gente soube, começou a saber, começou a descortinar os bastidores dessa delação para lá de esquisita, e agora foi graças aos vazamentos dos documentos, posteriormente, dos e-mails, dos grupos de WhatsApp, de toda a investigação, que a gente fica sabendo desse making off que torna, sim, a meu ver, a delação ilegal, eivada de irregularidades, eivada de nulidades, tem de ser integralmente anulada, e aí a gente vai ter que discutir, o Supremo vai ter de discutir o que fazer com as investigações que se seguiram a essa original. Por exemplo, as ações controladas que flagraram o Rodrigo Rocha Loures, que flagraram o Aécio Neves, que flagraram o primo do Aécio, etc, etc. Que essas são ações controladas, feitas já com a autorização do Fachin, feitas já com a supervisão da Polícia Federal, mas feitas a partir de uma premissa. E a premissa qual era? Essa que o Andreasa falou, que a JBS teria a Procuradoria-Geral da República, já de posse desta gravação,
e que o Janot, diante da evidência de crimes, não teve outra coisa a fazer a não ser desencadear tudo que foi desencadeado. Então, este vício de origem é capaz de anular provas que são, aí sim, lícitas. Essas provas lícitas estão contaminadas pelo vício da prova original. Eu acho que essa é a grande discussão que vai se seguir agora, para a qual eu não tenho uma resposta, porque é um debate jurídico que vai dividir, com certeza, o Supremo e vai ter argumentos defensáveis e legais para um lado e para o outro. O que você pensa, Marcelo Madureira? É o que a Vera está apontando. Esse é o caminho de desmontagem da Operação Lava Jato e suas congêneres. Você desqualificar todas as provas reunidas, as investigações, as delações premiadas. Você parte do particular e transforma o particular em geral, e generaliza o particular. Eu quero deixar bem claro que esse esquema, né, da delação da JBS, essa montagem toda aí que se configura, não foi uma obra da Procuradoria-Geral da República. Não foi. Isso foi uma obra articulada por um procurador-geral, Marcelo Miller. Né? Isso que tem que ficar muito claro. Isso não foi obra, né, específica da Procuradoria-Geral. Não, foi uma obra de um procurador em quinta coluna que lá foi colocado para justamente desmoralizar o Ministério Público, desmoralizar a Procuradoria-Geral da República, desmoralizar por via de consequência o ministro Fachin e a decisão do ministro Fachin. Essa é a operação que a gente quer mostrar. É isso que está articulado com a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Né? Esse pessoal, eles não são bobos, eles não estão no poder há tanto tempo, eles não enriqueceram o que enriqueceram, né? Agora foram pegos porque não se deram conta de que o mundo como um todo não é só o Brasil. O mundo se modernizou. A bandidagem que se pratica no Brasil não dá para praticar mais no mundo. Madu, aí eu já discordo de você. Eu acho que aí você misturou um pouco as estações. O Marcelo Miller não foi colocado lá. Ele era um procurador com uma carreira e já estava lá antes da delação. Não, pera um minuto só. Antes da delação da JBS, e ele participou de outras delações. Ele era do grupo de trabalho do Janot. Ele não foi colocado pelos investigados, ele foi colocado pelo Janot. E tudo indica que ele não agiu sozinho nesse negócio, que os seus superiores estavam ao menos informados sobre a relação que ele tinha com o grupo JBS. Esta função dele como agente duplo, tudo indica que era de conhecimento do Janot. Ele ajudou a trazer esse material para dentro da Procuradoria. Um material que é eivado de irregularidades. O que eu quis dizer, Vera, é que uma parte da Procuradoria-Geral da República, que já estava lá por concurso, merecimento, mas foi, digamos assim, cativada, né, foi convencida por alguns argumentos muito fortes a se prestar a esse papel. Não é toda a Procuradoria-Geral da República, assim como não são todas as investigações, não são todas as delações, não são todas as provas, né, que são passíveis de você colocar em dúvida. É isso. Eles estavam lá, mas podem perfeitamente ter sido, digamos assim, convencidos, né? Politicamente convencidos a se bandear por esse lado negro da força. É isso que eu quis dizer, então. Você quer falar, André? Vai lá. Evidentemente que o Marcelo Madureira não faz com essa intenção, mas essa é a defesa que o Rodrigo Janot gostaria de apresentar, né? Aquela que o desvincula do Marcelo Miller, quando, na verdade, o Marcelo Miller, assim como o Eduardo Pelela, que a considerar esse ambiente aqui dificilmente não sabia do que estava em curso, o Marcelo Miller era um dos braços mais importantes do Rodrigo Janot. Escolhido pelo Rodrigo Janot, com um histórico ao longo da gestão do Janot, lembrem do Cerveró, né? Que depois tomou uma dura, mas ele confessou que foi orientado. O filho confessou a orientação. Havia um padrão de atuação da Procuradoria-Geral da República do senhor Rodrigo Janot. Ele é o responsável. E o que está dito aqui é que o Janot diz que a Procuradoria-Geral da República foi procurada pela primeira vez pela JBS em 27 de março. E o Marcelo Miller desmente, nega, diz que já havia tratativas da PGR, pelo menos desde 9 de março. Não dá para isentar o Janot. São todos os procuradores? É evidente que não. Mas o coração
da gestão do Janot está comprometido, e infelizmente, sinto muito, isso anula, a meu ver, né, a questão vai ser colocada, anula pela lei as provas geradas por ocasião dessa barbárie. Gente, ainda sobre a JBS, o dono da empresa, Wesley Batista, prestou depoimento à CPMI que investiga o frigorífico, né? O empresário decidiu não responder nenhuma pergunta. Diz que ficaria em silêncio, pois sua delação está sob análise da Procuradoria, a gente está falando aqui. Antes de invocar o direito de permanecer calado, porém, Wesley afirmou que não se arrepende de ter colaborado com a Justiça, mas descobriu que o processo é imprevisível e inseguro. Segundo ele, delatores estão sendo punidos e perseguidos apenas por dizer a verdade, segundo ele. A gente tem um trechinho do que ele disse à CPI. Coloca aí, solta aí, Reginaldo. O que vejo nesse momento que estamos vivendo no país são colaboradores sendo punidos, perseguidos pelas verdades que disseram. As delações dos últimos anos fizeram o país se olhar no espelho. Mas como ele não gostou do que viu, o resultado tem sido esse: colaboradores presos e delatados soltos. Se sensibilizou com o discurso? Só faltava essa ainda, né? Só faltava esse fanfarrão vir posar de bastião da ética e fazer esse discursinho mole aí de ética, de meu Deus, que país é esse? Faça meu favor, volta pra tua cela e não encha a paciência. Madu, vai lá, 30 segundinhos pra gente depois ir pro nosso intervalo, vai lá. Vai pra cela, rapaz, volta pra cadeia lá, dormir do lado do boi, vai lá. Vai, Andreasa. Colaborador, senhor Wesley, é gente enrolada, é criminoso que delata porque não tem alternativa, em busca de se salvar, de se dar bem. Você não fez nenhum favor para a República, não estava preocupado com o Brasil, estava querendo salvar a própria pele, delatando pessoas, essas sim, que podem eventualmente não estar enroladas, que podem eventualmente não ser criminosas, que não estão presas, eventualmente não estão sequer investigadas.